Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou continuar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, do capítulo 98 ao capítulo 110. Vamos à leitura. Capítulo 98, Suprimido. Separamo-nos alegremente, jantei reconciliado com a situação. A carta anônima restituía à nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo. E afinal foi bem bom que Virgília não perdesse naquela crise a posse de si mesma. De noite fui ao Teatro de São Pedro. Representava-se uma grande peça em que a Estela arrancava lágrimas. Entro, corro os olhos pelos camarotes, vejo em um deles Damasceno e a família. Trajava a filha com outra elegância e certo apuro, coisa difícil de explicar, porque o pai ganhava apenas o necessário para endividar-se, e daí talvez fosse por isso mesmo. No intervalo fui visitá-los. O Damasceno recebeu-me com muitas palavras, a mulher com muitos sorrisos. Quanto a Nhã Loló, não tirou mais os olhos de mim. E realmente parecia-me agora mais bonita que no dia do jantar. Achei-lhe certa suavidade etérea, casada ao polido das formas terrenas, expressão vaga e condigna de um capítulo em que tudo há de ser vago. Realmente não sei como lhes diga que não me senti mal ao pé da moça, trajando garridamente um vestido fino, um vestido que me dava cócegas de tartufo. Ao contemplá-lo, cobrindo casta e redondamente o joelho, foi que eu fiz uma descoberta sutil, a saber, que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao desenvolvimento da nossa espécie. A nudez habitual, dada à multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos, ao passo que o vestuário, negaceando a natureza, aguça e atrai as vontades, ativas, reproduz-las e, conseguintemente, faz andar a civilização. Abençoado o uso que nos deu Otelo e os paquetes transatlânticos. Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso. Mas, enfim, eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. Ao pé da graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível. Ela exprimia inteiramente a dualidade de Pascal, l'ange et la bête, com a diferença que o jansenista não admitia a simultaneidade das duas naturezas, ao passo que elas aí estavam bem juntinhas, l'ange, que dizia alguma coisa do céu, e la bête, que não. Decididamente suprimo este capítulo. Capítulo 99, na plateia. Na plateia achei o Lobo Neves, de conversa com alguns amigos, falamos por alto, a frio, constrangidos um e o outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, encontramo-nos num dos corredores, em que não havia ninguém. Ele veio a mim com muita afabilidade e riso, puxou-me a um dos óculos do teatro e falamos muito, principalmente ele, que parecia o mais tranquilo dos homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher. Respondeu que estava boa, mas torceu logo a conversação para assuntos gerais, expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da diferença. Eu fujo ao Damasceno, que me espreita ali da porta do camarote. Não ouvi nada do ato seguinte, nem as palavras dos atores, nem as palmas do público. Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do Lobo Neves, refazia as maneiras dele e concluía que era muito melhor a nova situação. Bastava-nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. Rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos os dias. Até era melhor, metia saudade de permeio nos amores. Ao demais, eu galgara os 40 anos e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de Virgília, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome. Creio que nessa ocasião houve grandes aplausos, mas não juro. Eu pensava em outra coisa. Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti. Deixava burburinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem a ouvir, como Prometeu de Ésquilo fazia aos seus verdugos. Ah, tu cuidavas encadear-me ao rochedo da tua frivolidade, da tua indiferença ou da tua agitação? Frágeis cadeias, amigas minhas, eu rompias de um gesto de Gulliver. Vulgar coisa é ir considerar no ermo. O voluptuoso, esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões,
decretar-se aliado, inacessível, ausente. O mais que podem dizer quando ele torna a si, isto é, quando torna aos outros, é que baixa do mundo da lua. Mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra coisa é, senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual? Vive Deus, eis um bom fecho de capítulo. Capítulo 100. Caso provável. Se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos, era escusado lembrar ao leitor que eu só afirmo certas leis quando as possuo deveras. Em relação a outras, restrinjo-me à admissão da probabilidade. Um exemplo da segunda classe constitui o presente capítulo, cuja leitura recomendo a todas as pessoas que amam o estudo dos fenômenos sociais. Segundo parece, não é improvável, existe entre os fatos da vida pública e os da vida particular uma certa ação recíproca, regular e talvez periódica, ou, para usar de uma imagem, há alguma coisa semelhante às marés da Praia do Flamengo e de outras igualmente marulhosas. Com efeito, quando a onda investe a praia, alaga muitos palmos adentro, mas essa mesma água torna ao mar com variável força e vai engrossar a onda que há de vir e que terá de tomar como a primeira. Esta é a imagem, vejamos a aplicação. Deixei dito noutra página que o Lobo Neves, nomeado presidente de província, recusou a nomeação por motivo da data do decreto, que era 13. Ato grave cuja consequência foi separar do ministério o marido de Virgília. Assim, o fato particular da ojeriza de um número produziu o fenômeno da dissidência política. Resta ver como, tempos depois, um ato político determinou na vida particular uma cessação de movimento. Não convindo ao método deste livro descrever imediatamente esse outro fenômeno, limito-me a dizer por ora que o Lobo Neves, 4 meses depois de nosso encontro no teatro, reconciliou-se com o ministério, fato que o leitor não deve perder de vista se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento. Capítulo 101. A Revolução Dálmata. Foi Virgília quem me deu notícia da viravolta política do marido. Certa manhã de outubro, entre 11 e meio-dia. Falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. De maneira que desta vez fica você, baronesa, interrompi eu. Ela derreou os cantos da boca e moveu a cabeça a um e outro lado. Mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. E não sei por que, imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude, não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido. Que ela amava cordialmente a nobreza, e um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de certo pelintra de legação. Da legação da Dalmácia, suponhamos, o conde Bevê, que a namorou durante 3 meses. Esse homem, vero fidalgo de raça, transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que além do mais possuía vocação diplomática. Não chego a alcançar o que seria de mim se não rebentasse na Dalmácia uma revolução, que derrocou o governo e purificou as embaixadas. Foi sangrenta revolução, dolorosa, formidável. Os jornais a cada navio que chegava da Europa transcreviam os horrores, mediam o sangue, contavam as cabeças. Toda a gente fremia de indignação e piedade. Eu não. Eu abençoava interiormente essa tragédia, que me tirava uma pedrinha do sapato. E depois a Dalmácia era tão longe. Capítulo 102. De repouso. Mas este mesmo homem que se alegrou com a partida do outro, praticou daí a tempos, não hei de contá-lo nesta página. Fique esse capítulo para repouso do meu vexame, uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nesta página. Capítulo 103. Distração. Não, senhor doutor, isto não se faz. Perdoe-me, isto não se faz. Tinha razão Dona Plácida. Nenhum cavalheiro chega 1 hora mais tarde ao lugar em que o espera sua dama. Entrei esbaforido. Virgília tinha ido embora. Dona Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara voltar-me ao desprezo e outras mais coisas que a nossa caseira dizia, com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Yayá, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificara tudo. Expliquei-lhe então que um equívoco, e não era. Cuido que foi simples distração.
Um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa, simples distração. Coitada de Dona Plácida, estava aflita deveras. Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, espiando pela rótula. Coitada de Dona Plácida, com que arte aconchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manchas do nosso amor. Que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves. Flores doces, os bons doces de outros dias. E muito riso, muito afago, um riso e um afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa ventura, ou restituir-lhe a primeira flor. Nada esquecia a nossa confidente caseira, nada, nem a mentira, porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara, nada, nem a calúnia, porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova. Você sabe que não posso gostar de outra mulher, foi a minha resposta, quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou o alívio de Dona Plácida, que ficou triste. Está bem, disse-lhe eu, depois de um quarto de hora. Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma. Quer você levar-lhe uma carta agora mesmo? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olha, eu não desejo a morte de ninguém, mas se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Iaiá, então sim, é que há de ver o anjo que ela é. Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo este gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder, ou ainda às que recearem encarar a pupila de outros olhos. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas, outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu atenho-me ao gesto indicado. É mais simples, exige menos esforço. 3 dias depois, estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada quando lhe pedi desculpa das lágrimas que derramara naquela triste ocasião. E não me lembra se interiormente as atribuía a Dona Plácida. Com efeito, podia acontecer que Dona Plácida chorasse ao vê-la desapontada, e por um fenômeno da visão, as lágrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado, e menos ainda esquecido. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com a separação. Enfim, louvava o marido. Este sim era um homem digno, muito superior a mim, delicado, um primor de cortesia e afeição. É o que ela dizia, enquanto eu, sentado, com os braços fincados no joelho, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga, que lhe mordia o pé. Pobre mosca, pobre formiga. Mas você não diz nada, nada? Perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo. Você teima em zangar-se, que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Foi dali pôr o chapéu com a mão trêmula, raivosa. Adeus, Dona Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta, correu o fecho, ia sair, agarrei-a pela cintura. Está bom, disse-lhe. Virgília ainda forcejou por sair. Eu retive-a, pedi-lhe que ficasse, que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela. Disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes, outras graciosas. Não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia, ou ainda menos. É matéria controversa. Lembra-me sim que na agitação caiu um brinco de Virgília, que eu inclinei-me a apanhá-lo e que a mosca de a pouco trepou ao brinco, levando sempre a formiga ao pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados. Calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino. Se concluis daí que eu era um bárbaro, enganas-te, porque eu pedi um grampo a Virgília, a fim de separar os 2 insetos. Mas a mosca farejou a minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca, pobre formiga. E Deus viu que isto era bom, como se diz na Escritura. Capítulo 104. Era ele. Restituiu o grampo a Virgília, que o repregou nos cabelos e preparou-se para sair. Era tarde. Tinham dado 3 horas. Tudo estava esquecido e perdoado.
Dona Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, fecha subitamente a janela e exclama: Virgem Nossa Senhora, aí vem o marido de Iaiá. O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido, correu até a porta da alcova. Dona Plácida, que fechara a rótula, queria fechar também a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgília tornou a si, empurrou-me para a alcova, disse a Dona Plácida que voltasse à janela, a confidente obedeceu. Era ele. Dona Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo. O senhor por aqui, honrando a casa de sua velha. Entre, faça o favor. Adivinhe quem está cá. Não tem que adivinhar, não veio por outra coisa. Apareça, Iaiá. Virgília, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. — Que é isto? — exclamou Virgília. — Você por aqui? Ia passando, vi Dona Plácida da janela e vim cumprimentá-la. — Muito obrigada — acudiu esta. — E digam que as velhas não valem alguma coisa. Olhai, gentes, Iaiá parece estar com ciúmes, e acariciando-a muito. Este anjinho é que nunca se esqueceu da velha Plácida. Coitadinha, é mesmo a cara da mãe. Sente-se, senhor doutor. Não me demoro. Você vai para casa? Disse Virgília. Vamos juntos. Vou. Dê cá o meu chapéu, Dona Plácida. Está aqui. Dona Plácida foi buscar um espelho, abriu-o diante dela. Virgília punha o pé, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido que não respondia a nada. A nossa boa velha tagarelava demais. Era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Virgília, dominado o primeiro instante, tornara a posse de si mesma. Pronta, disse ela. Adeus, Dona Plácida, não se esqueça de aparecer, ouviu? A outra prometeu que sim e abriu-lhes a porta. Capítulo 105. Equivalência das janelas. Dona Plácida fechou a porta e caiu em uma cadeira. Eu deixei imediatamente a alcova e dei 2 passos para sair à rua, com o fim de arrancar Virgília ao marido. Foi o que disse, e em bem que o disse, porque Dona Plácida deteve-me por um braço. Tempo houve em que cheguei a supor que não dissera aquilo, senão para que ela me detivesse. Mas a simples reflexão basta para mostrar que depois dos 10 minutos na alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse. E isto por aquela famosa lei da equivalência das janelas, que eu tive a satisfação de descobrir e formular no capítulo 51. Era preciso arejar a consciência. A alcova foi uma janela fechada. Eu abri outra com o gesto de sair e respirei. Capítulo 106. Jogo perigoso. Respirei e sentei-me. Dona Plácida atroava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia sem lhe dizer coisa nenhuma. Refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala. Mas adverti logo que seria pior. Confirmaria a suspeita. Chegaria ao fogo a pólvora e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois? Que ia acontecer em casa de Virgília? Matá-la-ia o marido? Espancá-la-ia? Encerrá-la-ia? Expulsá-la-ia? Estas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro, como os pontinhos e vírgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados. Iam e vinham, com o seu aspecto seco e trágico, e eu não podia agarrar um deles e dizer: és tu, tu e não outro. De repente vejo um vulto negro. Era Dona Plácida, que fora dentro, enfiara a mantilha e vinha oferecer-se-me para ir à casa do Lobo Neves. Ponderei que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela. Eu saberei arranjar as coisas. Se ele estiver em casa, não entro. Saiu. Eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso, e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer, como um parceiro do whist. Então senti-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar. Não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro.
Na verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção. Eu estava enfarado delas. Não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo, deixei-me ir atrás da imaginação. Vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby que dormia no regaço da ama, todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através das árvores uma nesga do céu azul, extremamente azul. Capítulo 107. Bilhete. Não ouve nada, mas ele suspeita alguma coisa. Está muito sério e não fala. Agora saiu. Sorriu uma vez somente para Nhonhô, depois de o fitar muito tempo carrancudo. Não me tratou mal nem bem. Não sei o que vai acontecer. Deus queira que isso passe. Muita cautela por hora, muita cautela. Capítulo 108. Que se não entende. Eis aí o drama, eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare. Esse retalhinho de papel, garatujado em partes, machucado das mãos, era um documento de análise que eu não farei neste capítulo nem no outro, nem talvez em todo o resto do livro. Poderia eu tirar ao leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza, a perspicácia e o ânimo dessas poucas linhas traçadas à pressa. E por trás delas a tempestade de outro cérebro, a raiva dissimulada, o desespero que se constrange e medita, porque tem de resolver-se na lama ou no sangue ou nas lágrimas? Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete 3 ou 4 vezes naquele dia, acreditai-o que é verdade. Se vos disser mais que o reli no dia seguinte, antes e depois do almoço, podeis crê-lo, é a realidade pura. Mas se vos disser a comoção que tive, duvidai um pouco da asserção, e não a aceitei sem provas. Nem então, nem ainda agora, cheguei a discernir o que experimentei. Era medo e não era medo, era dó e não era dó, era vaidade e não era vaidade. Enfim, era amor sem amor, isto é, sem delírio. E tudo isso dava uma combinação assaz complexa e vaga, uma coisa que não podereis entender, como eu não entendi. Suponhamos que não disse nada. Capítulo 109. O filósofo. Sabido que reli a carta antes e depois do almoço, sabido fica que almocei, e só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida. Um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não esqueceu esta circunstância mínima. No meio de tanta coisa importante, obliterada, escapou esse almoço. A razão principal poderia ser justamente o meu desastre, mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez o Quincas Borba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo, e menos ainda praticá-lo. Que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores, e que, ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, o qual era a expressão acabada da tolice humana. Veja São João, continuou ele, mantinha-se de gafanhotos no deserto em vez de engordar tranquilamente na cidade e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Deus me livre de contar a história do Quincas Borba, que aliás ouvi toda naquela triste ocasião, uma história longa, complicada, mas interessante. E se não conto a história, dispenso-me outro sim de descrever-lhe a figura, aliás, muito diversa da que me apareceu no passeio público. Calo-me. Digo somente que se a principal característica do homem não são as feições, mas o vestuário, ele não era o Quincas Borba. Era um desembargador sem beca, um general sem farda, um negociante sem déficit. Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca, a alvura da camisa, o asseio das botas. A mesma voz, roufenha outrora, parecia restituída à primitiva sonoridade. Quanto à gesticulação, sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo, não tinha já a desordem, sujeitava-se a um certo método. Mas eu não quero descrevê-lo. Se falasse, por exemplo, no botão de ouro que trazia ao peito e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição que omito por brevidade. Contentem-se de saber que as botas eram de verniz. Saibam mais que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena. Meu espírito, permitam-me aqui uma comparação de criança, meu espírito era naquela ocasião uma espécie de peteca.
A narração do Quincas Borba dava-lhe uma palmada, ele subia. Quando ia cair, o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada, e ele era de novo arremessado aos ares. Descia e o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada, igualmente rija e eficaz. Cuido que não nasci para situações complexas. Esse puxar e empuxar de coisas opostas desequilibrava-me. Tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba, o Lobo Neves e o bilhete de Virgília na mesma filosofia e mandá-los de presente a Aristóteles. E, contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo. Admirava-lhe, sobretudo, o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Olhe, observou ele, a primeira noite que passei na escada de São Francisco, dormia inteira como se fosse a mais fina pluma. Por quê? Porque fui gradualmente da cama de esteira ao catre de pau, do quarto próprio ao corpo da guarda, do corpo da guarda ao xadrez, do xadrez à rua. Quis expor-me finalmente à filosofia. Eu pedi-lhe que não. Estou assaz preocupado hoje e não poderia atendê-lo. Venha depois, estou sempre em casa. Quincas Borba sorriu de um modo malicioso. Talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse essas últimas palavras à porta. Venha para o humanitismo. Ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Que concepção mesquinha, um poço. Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço, para ver sair a verdade que não está lá. Gastaram cordas e caçambas, alguns mais afoutos desceram ao fundo e trouxeram um sapo. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo. Capítulo 110, 31. Uma semana depois, o Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei-me à esperança da recusa, se o decreto viesse outra vez datado de 13. Trouxe, porém, a data de 31, e esta simples transposição de algarismos eliminou deles a substância diabólica. Que profundas que são as molas da vida. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.